E aí sempre a gente vai colocar disponível na plataforma Encontro da Noite, tá, gente? Bem lembrado. Mekoi kukulurapa Mekoi koptika te mangkoko Mekoi koptika te mangkoko Kambrunyami koko Kamtekuna Kambrukuno Nyami koko Ya nurapa Mera Pago pego a tatuai o meu top Paga gato numera pegue 80 pim man pa Toyango tat mera pa Tora ya membra mangere hatente Iterira oh mangere Iterira Neramon come un panun kamen toto Nin yapta Goko koruptini kama mera sumu helera pa Wimetare hatare tarapamni Wireni tapamni tat Tu wimerap Wekat kururapakup Tu yarambra Anget sorotap tenian Kupeneni neri kapunget sorunga Navukati Totni Merepang tire Sangira pandira sangu Tam tawakam dira tap diwatap Wakam diwatam Dep nyuku Tu nitap tu Uklundu a memoratewa masana Tini sorotap tini Storatewa Puetan guanta Wape wase wano ya kukure kiambam diresa Nuya kure te santeramo Nuya kante santeramo kundu uklundu nungorason Soro taptini ke kwason Wate wanta Pasi wantirera mai taini wakuraten Yena tampa Nininket krum karaitem wedhaini Nekrini Metura Imanu tuku riki masura Metu nakutu Tamu kuku kamikumu Tamu kumakimaku kamito Temaku kamito Temaku kamito Nereng como mera Urehane Kumao burung tapire Nikoraka Ka tempero akuma Essa história foi contada pela Marlui Miranda, que é uma cantora, compositora e uma grande pesquisadora sobre a musicalidade indígena brasileira.
E a ideia de colocar uma história contada numa língua que a gente não entende, a menos que tenha alguém no grupo que entenda essa língua, me avise, hein? Se alguém souber. Mas a ideia é que você pudesse se libertar da sua racionalidade, da sua compreensão, e entrar numa sala como se tivesse uma lareira acesa e essa senhora que sabe tantas coisas, contando essa história tão bem contada, e que vocês pudessem se sentir em casa, acolhidos, quentinhos, pertencentes, e atentos ao mesmo tempo, né? Atentos ao que sentem diante daquilo que vocês não entendem. A principal ideia que a gente teve de escolher essa história foi isso, foi de você poder... Como é que você se relaciona com aquilo que você não entende? Que emoções isso te provoca? Que... Vai colecionando aí essas observações. Eu espero que tenham se sentido relaxados e acolhidos para essa aventura que nós vamos começar. Eu queria comentar um pouquinho sobre o que, para nós, né, o que significa, por quê, né, filosofias da natureza, que motivos que nos trouxeram a esse conjunto de ideias que nós colocamos na proposição desse curso. Filosofia é o amor à sabedoria. Então, filosofias da natureza, tudo óbvio. Filosofias, amor pela sabedoria da natureza, amor pela sabedoria sobre a natureza, amor pela sabedoria inspirada pela natureza. Seja a gente entender a natureza fora, seja dentro, mesmo quando só está fora, é também uma forma de identificá-la dentro de nós, né? E também eu queria comentar sobre o porquê da importância de um trabalho reflexivo num momento como esse, em que nós estamos vivendo, que é um momento com tantas urgências. Muitos de vocês colocaram nas cartas, né, como vocês estão também sintonizados com essa perspectiva, e eu queria contar um pouco assim, eu comecei esse meu interesse pela questão ambiental, de uma maneira geral, na década de 70, e participei de diferentes maneiras de movimentos ambientalistas, de proteção, de ativismos, né? E sempre a ação ativista, ela foi, né? Tem sido uma ação de confrontamento, de reações diante do inaceitável. A gente vive isso cada vez mais forte, né? É difícil você ter uma percepção apreciativa diante daquilo que é inaceitável, né? Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que a ação direta, essencial de um lado, ela não dá conta do contexto inteiro em que estamos imersos. E hoje em dia a gente vê o quanto nós mesmos falhamos enquanto ambientalistas, pela questão de não enxergar o mapa inteiro, não enxergar o todo, não lidar com a percepção do que está por trás daquelas ações que a gente quer corrigir imediatamente, né? E então a gente sacrificou o essencial, priorizando o que era urgente e deixou de perceber a urgência do essencial. Então isso é o que está no coração desse curso, quer dizer, como que é importante nós nos darmos esse tempo, essa visão cada vez mais detalhada, mais pormenorizada, mais delicada sobre esse mundo em que vivemos, porque
com certeza, com isso nós não estamos apagando o fogo do que está pegando fogo agora no Pantanal, mas nós estamos talvez lidando com o que está na origem da própria experiência humana que resulta em ações como essa, que são incêndios provocados, né? Então, e pelo menos, uma coisa que também me toca é, vamos trabalhar sem pensar que nós estamos com uma finalidade específica, porque esse tipo de imersão que nós vamos fazer, ele pode não ter essa finalidade, ele pode ser simplesmente somar as diferentes maneiras que cada um tem de dar sentido à própria vida, à própria existência. Então, a gente vai estar, é nesse campo que a gente vai trabalhar, como nós já dissemos, né? Eu demorei muito tempo para me dar conta disso. Eu trabalhei bastante com ações diretas e foi quando eu comecei a trabalhar, a me dedicar com vivências com a natureza e observar o potencial que elas tinham de transformar as pessoas, que eu fui fazendo escolhas, né, no meu caminho. Então, tem algo aí que eu acredito, que nós acreditamos, né, porque isso depois de um certo tempo formamos essa equipe que está aqui com vocês agora. Então, não deixa de ser uma abordagem de contracultura, de fazer face ao sistema vigente, no entanto, de uma maneira diferente, de uma maneira mais delicada. É o que a gente chama, o que a gente se identifica com quem fala que pratica um ativismo delicado. É isso que é dentro desse contexto que a gente está, dentro de um ativismo delicado. Então, foi assim que a gente foi, eu fui colecionando, né, essas experiências e juntando com esse espírito investigativo e criativo da Carol e da Renata. É uma alegria também estar junto com elas. Então, o convite já sabemos, né? Refletir sobre as questões que nos tocam. Além disso, observar como essas questões nos tocam a cada um de nós diferentemente. Então, essa formação desse coletivo também vai ter um papel importante, porque cada um vem de um mundo, vem de um lugar, e estamos, inclusive, em diferentes lugares do Brasil e do mundo. E então, como é que essas questões nos afetam? E é essa afetação que nos importa. A experiência que nós temos, ela é a nossa base de reflexão. As leituras, as aulas com os professores, eles vêm para ampliar a sua compreensão sobre a sua própria experiência, e não o contrário. A sua experiência é o que é o mais importante. Como é que a gente vai fazer para ampliar isso cada vez mais, né? Um dos caminhos, e um dos mais importantes, e onde a gente vai navegar bastante, é sobre a memória. Do que nós nos lembramos? Ou melhor, do que a gente anda esquecido e como fazer para lembrar de coisas importantes, né? E como que a gente vai fazer para lembrar de coisas que nunca nos foram contadas? Nós vamos fazer experiências nisso, né? A gente sabe que a vida começa bem antes de cada um de nós. E ela segue para bem depois da nossa partida. Isso a gente sabe, né? Mas esse trecho que nos compete, ele pode ser muito melhor compreendido, observado, trabalhado do que o que a gente costuma fazer na vida
corrida do dia a dia, né? Importante tirar esse tempo para isso. E também, essa questão da memória, ela é muito especial, porque no nosso dia a dia, dentro dessa sociedade, do jeito que ela é construída, do jeito que ela funciona, tudo que nós fazemos não ajuda a gente a fazer a ter essa lembrança. A fazer essa lembrança, saber de onde viemos, né? Que trecho é esse que nos compete? Tudo que a gente faz não está preocupado com isso, a gente não está preparado para isso, a gente não costuma ser preparado para isso nos estudos que a gente faz, né? E uma vez eu tive uma experiência com uma pessoa de seguir um rio aqui em São Paulo. Nós fomos espreitando através dos bueiros, dos barulhos, aonde às vezes ele aparecia, às vezes ele estava a maior parte dele escondido debaixo do asfalto, às vezes dava para ver o brilho da água, às vezes... Enfim, a gente foi espreitando o rio. E quando terminamos essa experiência, me deu a clareza, assim, o sentimento de que nós vivemos flutuando. De que a gente não vive com o pé no chão. A gente não tem o pé no chão. A gente não sabe o que é estar com o pé no chão. Estou falando, gente, como cultura, como sociedade. Então, aquilo que a gente normalmente chama de realidade não está relacionado com a realidade viva do mundo. Então, nós vamos trazer muitas formas de nos lembrarmos do que nos antecede, para deixarmos essas lembranças jorrarem no presente. Porque, na verdade, o que vai nos importar mesmo é o presente, né? Nós não vamos falar do futuro, porque é o presente que garante o que pode vir a ser, né? É a maneira como a gente trabalha o nosso olhar sobre o presente, a nossa experiência presente, é que vai criar as bases, né? Que vai nutrir o solo para que algo emerja no futuro de uma forma mais conectada com a vida. Então, a gente vai passar, como vocês já viram na programação, né? A gente vai passar pela história da vida, de diversas formas, diversas maneiras, incluindo a nossa psique. Então, entender como que tudo que emerge como experiência viva faz parte da natureza, né? Até os aspectos mais sutis da nossa natureza. Nós vamos focar bastante a história do Brasil e como é que a gente entende que nós somos parte de uma forma de ocupar o território específica, própria, e que formas são essas e como que a gente pode aprofundar o olhar sobre isso, quando a gente olha para um sítio, para uma fazenda, quanto que isso conta da nossa história e o quanto que isso faz parte daquilo que a gente gostaria de pertencer, né? A gente vai trabalhar as questões da história pessoal, né? E como cada um aprende. Como é que a gente faz para olhar o próprio processo de aprender, né? O que é o aprender no humano, né? As diferentes formas de aprender e de se expressar já revelam a natureza humana, mas a gente precisa olhar para isso, né? E a questão do olhar mesmo, né? Como é que a gente faz para olhar através das formas, quer dizer, que mais tem para a gente ver além das formas que estão no nosso mundo. Eu, pelo menos, aprendi a olhar formas. Até na faculdade de biologia, eu estive o tempo todo sendo preparada para olhar e interpretar as formas.
mas nunca fui preparada para olhar para os processos, né? Como é que o processo vivo acontece? Como é que ele se dá de uma maneira singular em cada ser? Enfim, a dança, né? A gente vai começar uma grande dança. Como é que a gente dança? Como é que a gente percebe a dança? Como é que a gente reconhece os movimentos? E assim como numa dança a dois, né? Como é que o movimento que vem de um lado e como a gente pode responder àquele estímulo de uma maneira viva e coerente com o estímulo que a gente recebeu. Enfim, em outras palavras, a gente vai caminhar na direção do terrestre, essa coisa do sair desse lugar de flutuação, né? E chegando a aterrar, que eu acho que é a melhor forma, né? Se tornar terra. Entrar em sintonia com essa lógica que criou o mundo e que cria o mundo a cada instante, né? Viver como seres terrestres, como expressões da vida na Terra, porque o que acontece é que a nossa mente é tão poderosa que a gente criou um jeito de viver que se arrancou dessa lógica, né? Que se soltou dessa lógica. É possível isso acontecer, né? Mas a gente vai ver como é que seria a experiência de não fazer isso, né? De entrar na coerência do vivo para viver. Como é que seria isso? São explorações que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer todas as coisas que já contamos para vocês, né? Leituras, exercícios, aulas com diferentes abordagens. Os diferentes professores não são da mesma escola, digamos, né? Vocês vão ter uma diversidade de abordagens, né? E lançar essas bases, né, para que a gente possa ir se enraizando na Terra. E é engraçado, porque a proposta nós vamos nos enraizar em algo, em um lugar do qual a gente nunca saiu. Então, o que será, né, essa experiência? Então, como já falamos para vocês, né, nas entrevistas, a gente organizou os módulos, que são os grandes temas, porque tinha que ser assim, a gente não conseguia fazer isso de uma maneira matricial ou circular, né? E a gente acabou fazendo linearmente. Então, tem o módulo 1, módulo 2, módulo 3, aula 1, aula 2, aula 3, mas para que isso se tornasse algo mais integrado e menos linear, a gente vai trazer dentro de cada tema os universos de professores indígenas, de origem africana, e mesmo outros conforme a gente for sentindo a necessidade, né? Que em 1 ano e meio a gente tem condições de também fazer convites a novos professores que a gente sentir que seria bacana. Também vamos fazer esses cruzamentos com a arte, com a literatura, e também a produção de textos, né, que vocês vão fazer. Então, a gente vai repetir isso muitas vezes, mas eu vou colocar desde já, como que você se ajuda, né, a tomar conhecimento do seu próprio processo de aprendizagem. Então, pela escrita, né? Então, a escrita aqui não é a escrita formal, a escrita acadêmica, né? Apesar de ser um curso de pós-graduação, a gente não quer enfatizar nenhum tipo de relação formal. A gente quer criar uma grande comunidade de aprendizagem, de forma que a gente possa aprender juntos, né? Então, os textos não precisam ser uma coisa acabada, né? Eles devem, inclusive, revelar o próprio processo.
Então, acho que era isso que eu queria dizer de introdução. Eu, há alguns anos atrás, me encontrei com a Carol, ela vai contar um pouco, e há uns 5 anos que nós começamos, junto com a Palmira, vocês acabaram de conhecer, esses cursos de educação à distância pelo Instituto Roman, e a Carol, nessa época também, ou talvez um pouquinho antes, criou o projeto Ser Criança Natural, que ela coordena e muitos conhecem aqui. E os cursos que a gente dá juntos são, além de tudo, eles são muito divertidos. E por esse motivo, e também por outros, porque a ideia de propor o curso veio quando a gente estava voltando de uma viagem juntas, as 3, com a Renata, e então não faria sentido fazer um curso se não fosse nós 3, né? Eu tenho prazer imenso de trabalhar nas aulas com a Carol e agora com a Renata, que estamos começando, mas com a Carol já fazem alguns anos, então vou passar a palavra para ela contar um pouco. Vocês vão reparar que a minha voz ela é bem baixinha, né? E é bem diferente do tom de voz da Carol. Então, isso dá uma certa dinâmica assim, para a aula, para ninguém dormir. A Rita já avisou, na verdade, que é para vocês abaixarem um pouco o volume. Ainda bem que a gente não está no presencial, né? Porque aí dá para vocês controlarem isso, dá para dar uma regulada aí no áudio. Mas é um prazer enorme estar aqui hoje, começando, né, esse percurso com vocês, do lado da Rita. Acho que faltou uma observação, Rita, que antes de eu falar, eu quero que você conte, porque não é por à toa que esse curso começa hoje, no início de primavera. O que você quer que eu conte? A gente escolheu essa data com muito carinho, pensando justamente nesse movimento, né? Nesse ciclo que novo que está aí entrando, né? E acho que justamente para a gente pensar, a gente queria muito que essa pós não fosse de um tempo marcado pelos ciclos do tempo do relógio, mas que sim, que fosse marcado por esses tempos da natureza. Então, escolher essa marcação de um ciclo natural para a gente começar, né? Porque às vezes o povo deve falar, gente, mas uma pós começando no meio de setembro, né? Tipo, o ano tá acabando, vocês estão começando a estudar agora, né? Mas é justamente para a gente se reorganizar e olhar para esse tempo, para esse ciclo, com outro olhar, né? Para a gente tentando perceber esses outros tempos que caminham junto com esse tempo que o humano inventou, né? Para se organizar. Mas como é que a natureza tem aí o seu próprio tempo a seguir? E a gente queria muito começar junto com a primavera, né? E eu tenho um prazer enorme de trabalhar com a Rita. E esse ano fazem 10 anos que a gente está trabalhando junto, desde que ela foi minha orientadora, né, numa pós-graduação. E aí agora a gente está aqui juntas, né, começando juntas uma pós-graduação, e é um super presente nesses 10 anos, tá nesse movimento. E do trabalho que eu fiz com a Rita, né, de pesquisa, surgiu o Ser Criança Natural, que acho que tem bastante gente daqui que eu sei que veio porque me conhece por conta desses movimentos. E o Ser Criança Natural, então, ele é um braço do Instituto Roman para falar da relação entre criança e natureza, né? E trazer a Renata também para essa pós juntar tudo num caldo aí, num caldeirão, a gente mistura tudo e faz esse caldo borbulhar e vai colocando uma pitadinha de cada um, né, que está aqui para a gente ir fazendo essas conexões. E eu acho que uma coisa importante, né, que vocês, muitas vezes que eu for falar, eu vou trazer muito essa referência da infância, porque é meu lugar de prática, é meu lugar de pesquisa, também não só da infância, mas também da educação, porque também sou professora de escola pública,
Mas, apesar de falar muito, né, da minha fala sempre se revelar através da infância e através da educação, assim, é muito bom eu estar aqui com vocês nesse curso e junto com a Rita, justamente porque, apesar da infância e da educação, não é só disso que eu estudo, né? Mas é onde se revela. Então, eu acho que isso é algo importante da gente entender, porque a gente precisa olhar para tudo isso que está acontecendo. A gente precisa olhar para todos esses conteúdos que a gente está pensando, que a gente está trazendo ao longo desse percurso. E aí, como estou nesse lugar da infância e como estou nesse lugar da educação, é nesse lugar que eu vou trazer as minhas interpretações, é nesse lugar que eu vou pensar a minha atuação genuína no mundo. Mas que bom que aqui não tem só pessoas que são da educação e que são da infância, né? E que bom que a gente tem pontinhos aí das mais diversas áreas para que tudo que a gente vai falar aqui nesse curso se revele de formas diferentes, se revele de pontos diferentes, né? E é muito importante a gente ter essa diversidade, né? Porque diversidade é princípio da natureza, né? Ia ser muito chato se fosse todo mundo igual, né? E a gente queria muito. Quando a gente começou esse curso, a gente falou, mas gente, a gente precisa de uma turma que seja muito diversa, porque é nesse diálogo que a coisa vai acontecer, né? E por isso que em todas as entrevistas, acho que quase todas, a gente falou do quanto a gente queria que esse curso fosse um curso de amplificação e não de especialização, né? E o meu desejo é que, de fato, né, cada uma de vocês está aqui hoje, de fato que o que a gente vai estudar nesse percurso se revele da melhor maneira aí em cada um, né, que está aqui hoje. Eu estou muito, muito, muito feliz de estar nesse movimento. O que precisarem aí ao longo do percurso, né, contem comigo. E agora eu vou passar a palavra para a Rê, que vai contar aí um pouquinho do percurso dela e ela é uma das pessoas que fica puxando a gente, assim, eu e a Rita, às vezes a gente começa a conversar, a gente, nananã, tal, a Rê, foco, gente, vamos. Fala, Rê. Interessante que você falou isso, que eu falo foco, gente, volta aqui. A Palmira fez uma cara de que também está nesse lugar. Ela fez uma cara de eu sei bem como é que é. Bom, eu sinto uma gratidão muito grande de estar nesse curso, que eu encontrei uma palavra para ele que me traz bastante conforto, que é um curso inédito. Eu tenho insistido muito, sabe, nessa palavra, tenho insistido para que as relações aconteçam com mais intensidade nesse inédito, para que a gente se dê conta da vida em movimento. A vida em movimento é isso, é o inédito acontecendo a cada experiência, a cada relação, a cada contato. Então, para mim, esse curso que ele tem assim de mais encantador é, de fato, ele ser inédito. Eu sou filósofa e cientista social, e os meus estudos e também as minhas práticas, ela tem como base, gente, a antropologia dos sentidos. E com isso, eu encontro na natureza o lugar das interpretações mais vivas. Ou seja, né, o que eu quero dizer é que para que os nossos sentidos possam interpretar o mundo, para que a gente possa ser atravessado pelo mundo, exatamente como ele é, a natureza é esse lugar mais genuíno. Então, quando eu faço uma associação dos meus estudos sobre filosofia e antropologia, eu me aprofundo poeticamente, e poeticamente porque a poesia me permite um desvio nesse óbvio do mundo. Então, me aprofundo poeticamente nessa concepção de que o ser humano é inacabável e potentemente disponível a mudanças. A gente vai se encontrar muito mais intensamente nas ações assíncronas, nessas atividades que vocês farão pela plataforma ou nos pequenos grupos que a gente vai se encontrar. Porque eu acredito que eu vou estar bem próxima desses registros e dessas ações onde a escrita, o diálogo de vocês vão se construir
com mais potencialidade a partir de quem você já é, a partir de quem você está descobrindo ser, dessa forma genuína que o curso propõe. A gente vai se encontrar muito ali. Não quero que toda vez que eu escrever para vocês que eu senti falta das escritas de vocês ou da presença de vocês, não tomem como cobrança. Isso foi uma discussão bem profunda que a gente teve aqui, né? Puxa, será que eu vou escrever para a pessoa, ela vai achar que eu estou cobrando? Então, não, tá? Nós não estamos nesse lugar de cobrar, mas é justamente porque a gente entende que essas ações, onde a escrita, os registros se fazem necessário, é porque ele compõe esse processo de descoberta de cada um. É isso. Muito bem. Muito bem. Bom, eu também estou louca para ouvir vocês, mas que a gente pensou nesse, vamos aos poucos, né? A gente pensou em agora fazer reunir pequenos grupos para que vocês possam ir começando a se conhecer. Então, a sugestão é que vocês formem, a Palmira vai fazer isso. É um milagre que acontece, que os grupos se reúnem, são grupos de 5 pessoas, e a pergunta, em vez de ser uma apresentação formal, eu sou fulana, fiz isso, fiz aquilo, a ideia é muito próxima à que nós perguntamos ali no Padlet, que muitos de vocês já responderam, adorei ver. É muito legal aquele Padlet, é bem interessante para a gente ir se conhecendo. Mas aqui agora vai ser ao vivo e a cores. A pergunta é, que aspectos da sua natureza você traz para esse curso? E, se possível, usar verbos. Então, cada um vai ter, nós vamos dar um total de 10 minutos, então cada um vai ter mais ou menos 2 minutos para falar, então vocês se auto-organizam para que todos tenham tempo suficiente para falar, tá bom? Manda ver, Palmira. Vai aparecer um convite na tela de vocês, é só aceitar, tá bom? Isso, e aí quando tiver faltando 5 minutos, a Palmira também dispara um aviso que já passou 5 minutos. E aí quando tiver acabando, vocês vão ver uma contagem regressiva. Quando a contagem regressiva começar, não precisa ficar desesperado para voltar, tá bom? Ela vai terminar, e daí volta todo mundo. É só para vocês irem encerrando. Opa, mas eu fui para 2, só ver se não ficou... Eu pus a Paula agora, porque ela entrou agora mesmo. Tá. Em cada grupo, mas como a gente não avisou, a gente achou que ia ser chato a gente entrar no meio da conversa de vocês, mas numa próxima a gente entra, porque a gente quer ir conhecendo vocês cada vez mais. Então agora... telinha sumindo. O que você falou, Fabrício? Eu não entendi. O final, né? Segundos. Eu lembrei a Ana falando assim, não se preocupe com os segundos, mas a hora que ele está ali pulsando, de repente as telinhas vão indo embora. Você assim, volta, a gente está terminando. Isso é bom. Muito bem, acho que agora está todo mundo aqui, né? A ideia é a gente conversar um pouco, vocês nos contarem do que vocês conversaram nos grupos, para a gente ter uma ideia de que floresta a gente formou, né? Que floresta, que cara tem a floresta que esse grupo forma, né? Como é que a gente vai... eu convido vocês, quem quiser, quem tiver com vontade, quiser contar um pouco a cor, a cara, a dinâmica da pequena mata da qual você participou, para que a gente, juntando,
vai começando a perceber esse coletivo, esse conjunto todo que nós formamos, né? Então está aberto para vocês. Quem quer começar? Bom, posso começar. Nosso grupo foi especial, que tinha até aniversariante. Uhul! E foi muito bom esse exercício de falar dos verbos assim que nos fazem, que da nossa natureza. E vieram coisas diferentes, né? Porque aí teve gente que falou de descobrir, de transformar, transformação, mas também vieram coisas mais de recolhimento, então de silenciar, pausar, observar. Veio o verbo maternar, de alguém que está se reencontrando e voltando para esse estudo, ou de tentar mudar para ainda uma outra profissão, porque é uma pessoa que é fotógrafa e bióloga também. E aí veio o aterrar, que vocês trouxeram, que também ficou forte para a gente. E também de aceitar, acho que essa coisa de ser generosa com você mesmo, e se conhecer, e saber o que você é também, e entender, e não querer ficar mudando o tempo inteiro. Também se entender com você mesmo. E aí também a gente teve contemplar e cultivar. E aí a gente falou um pouco também disso desse oásis assim que a gente vai construir nas terças, de encontrar as pessoas, de ter essa escuta, de estarmos juntos aqui nesses momentos de isolamento. E aí, em contrapartida, que esse isolamento também nos fez estar aqui, porque talvez a gente não se encontraria se não fosse um curso à distância, que não é à distância, né? Tem um nome que vocês usam que é ótimo, que depois eu não lembro agora, que nosso grupo tinha gente que estava no Rio de Janeiro, que estava em Corumbá, que estava no interior de São Paulo. Então, além das diferentes profissões, tinham esses diferentes lugares. Então, foi super rico, assim, essa conversa rápida da nossa pequena mata. Muito bom, muita coisa, né? Que apareceu. Muito bom, Cris. É muito bom ouvir a voz de vocês também. Quem quiser falar, é só abrir o microfone. Eu posso falar outra, Cris? Outra, uma xará. Boa noite, gente. A gente se reuniu e tinham 3 pessoas da educação, o que foi bastante curioso, uma pessoa da psicologia, e a gente falou desse lugar de trazer para esse momento, também, né, vivendo esse momento da pandemia, mas de trazer isso para a forma como lidar com as crianças, porque por acaso também eram todas da educação infantil fundamental 1, e por acaso não, né, talvez tenha sido pensado, mas a gente falou nesse sentido de trazer isso para o dia a dia, tanto na sala de aula, quanto para a gente enquanto professoras, né? E várias outras coisas, mas acho que o grande foi isso. Eu acho que é legal cada um de um grupo falar, mas também quem for do mesmo grupo e quiser complementar, fica à vontade. Posso falar? Opa. Sou a Tati. Na hora que começou o nosso grupo, assim, eu tinha feito um rascunho da apresentação do Padlet. E aí, quando vocês falaram do verbo, eu falei, vixe, agora, né? Porque a gente não está acostumada a se descrever a partir de verbos, né? A gente usa muito adjetivo e tal. E aí veio, assim, na hora, lutar. E aí eu pensei, não quero falar isso, porque eu já sou tão conhecida por ser combativa, por ser, aspas, briguenta. Mas a pergunta, qual é a sua natureza, me pegou. Eu falei, mas essa é a minha natureza, assim. Eu sou isso, assim. E até justifiquei no grupo, assim, né? Eu entendo que esse verbo diz da minha natureza, porque para mim eu não estou no mundo de passagem, assim. Eu não estou à toa, não estou a passeio no mundo, né? Então, as coisas que importam eu vou brigar, eu vou lutar.
E aí foi muito gostoso, assim, esse exercício, porque a gente foi retomando os verbos que cada uma tinha falado para entender, assim, né, como isso diz de uma natureza que é nossa, mas que também está em movimento, né, assim, que não é estática, enfim, achei muito interessante essa proposta, assim, nunca tinha feito. E olha que eu sou da psicologia, já participei de diversas dinâmicas, eu sou super contrária às dinâmicas, eu detesto as dinâmicas de psicólogo, que geralmente são mal feitas. E eu achei um bom exercício, assim, achei que foi muito bacana. Eu quero complementar a Tatiana, que eu era do grupo dela. E você não falou que você era psicóloga, né? Eu ia falar, mas eu aquela coisa de estar interpretando as colegas e tal. Ixi, minha filha acordou bem agora. Vem cá, filha. Podemos ficar só nisso, gente, por enquanto. Tá bom. Depois você volta. Bom, vou falar aqui. Quer falar, Nancy? Depois Não, eu falo. pode falar. Tá. Bom, a nossa mata ali, que era formada ali pela Ana, pela Carol, pela Paty e eu, havia uma mescla ali de profissões também, né? E foi muito legal que uma das participantes aí, depois até ela pode dizer, ela revelou um traço que para a gente foi fantástico de dança, né? De trabalho com o corpo, e aí a mata já virou quase que o centro de uma aldeia ali, a gente já estava dançando e rindo sobre várias coisas, e já ficou até previsto aí que quando tiver uma vivência presencial, ela vai nos dar aí umas aulas aí para a gente poder fazer uma coreografia que transforme mesmo, né? Então foi muito bacana aí o grupo. A gente, na verdade, ia fazer uma ciranda, mas aí começou 5, 4, 3. Aí não deu tempo. Mas foi uma mata quente, porque juntou Brasília, Piracicaba, Fortaleza. E eu de cobertor aqui em São Paulo. E eu fritando aqui em Fortaleza. Que gostoso, hein? Eu não sei se eu vou lembrar todos os verbos, assim, mas acho que é legal compartilhar também, né? Compartilhar era um deles. Espiralar, fluir, aguar, negociar, aterrar, dançar, sentir, dialogar, olhar, perceber. Aí tinha um que não era verbo, era uma palavra, abertura, expandir, transcender, somar, amar. E ainda tá faltando, gente. Se vocês quiserem ajudar aí, que eu acho que eu não vou lembrar tudo, não. Em alguns eu anotei, outros não. Despojar-se. Que Gente, legal. cadê o povo de peixe? Diferente dos outros, né? Vai se somando. Eu posso falar? Claro. Eu acho que... Espera só um minutinho, de Nova. Eu acho que a Nancy queria falar antes, ela teve... Então a gente vai falar junto, porque Edinalva é do meu grupo. Deixa ela falar, exatamente, eu falei junto com ela, pode deixar ela falar. As duas falam, pode ser. Nós vamos nos complementando. Então, eu ia brincar porque a gente ficou por último, eu falei, cadê nosso grupo Água, né? Nós somos no Zodíaco, o grupo Água, só tem uma de touro para aterrar, né? E aí a gente descobriu pessoas de profissões próximas, educadores, biólogos, e descobrimos também gente de lugares diferentes, Montes Claros, Rio de Janeiro, São Paulo, né, uma predominância, percebendo também dentro dessa nossa floresta situações simétricas, né, dentro desses verbos e também assimétricas. E nós vimos o investigar, o sentir, o conhecer, o descobrir, o agir, o sonhar, o conectar, o tecer, o criar. E, de uma certa forma, isso tudo faz parte de perspectivas pessoais, né? O que a gente tem, inclusive,
dentro de uma concordância, de um curso que vai contrário daquele academicismo que a gente está meio que habituado, né? De produzir algumas tantas situações, e que às vezes a gente olha e fala, puxa, isso aí foi tempo de um estudo que estressou, que cansou, e que não compartilhou, ficou encastelado em algum lugar. Então, é inusitada essa ideia, assim como essa dinâmica também gostei bastante, de que a gente possa somar mais nisso tudo, nessa tessitura que vamos fazer, né? E que todos nós estamos muito felizes de estar participando de um momento como esse, bastante inusitado, não é, Edinalva? Quer complementar, Edinalva? Não, a Nancy falou, é isso mesmo. A gente está assim, até bem eufórico, né? Eu só queria dizer que eu comentei com elas que já começou a ser inusitado para mim, porque eu sempre estive relacionada com a escola pública, me formei na universidade pública, fiz pós-graduação na universidade pública. Então, tem uma série de pontos, né, que a gente encontra de inovação estando nessa pós. Que eu nunca estive assim, em um ambiente virtual de plataforma de estudos dessa natureza, né, de pós-graduação ou de graduação, então já é também para mim uma novidade muito interessante. Eu queria falar. Eu queria falar logo depois da Cris Dutra, porque de repente ela começou a falar do grupo e de repente, por um segundo eu achei que ela estava falando de mim, mas ela estava no meu grupo. E eu fiquei super curiosa para saber quem foi que falou maternar e que também é fotógrafa, porque nós temos muito em comum. Eu também trouxe a palavra maternar. Foi o primeiro verbo que me veio à cabeça, porque essa é a minha primeira experiência assim, de pós de longa data, mas assim, que eu volto aos estudos depois da maternidade e de um profundo mergulho numa transformação, né, de várias mudanças. Então, foi o verbo que eu pensei, eu estava acho que um pouco travada, eu fiquei nesse verbo, nesse lugar do cuidar, que é realmente muito da minha natureza. Mas eu achei bem interessante as pessoas que estavam no meu grupo, que trouxeram verbos muito importantes para mim, assim, que para mim integram pedaços em mim que eu preciso movimentar. Duas pessoas bem mais ativas assim trouxeram o verbo ventar, integrar, além de aterrar, se decompor. E achei bem interessante. E fluir, somar, integrar, né? Aí vieram também os verbos como conectar, além de integrar novamente, sentir, experimentar, percorrer e pulsar. Então, foram verbos que para mim expressam, e explorar também foi outro verbo. Foram verbos que para mim externalizam muito movimento, muita ação, e é um lugar que eu preciso que eu sinto, né, na minha vida, na minha biografia, um momento de estar me colocando nesse lugar da ação, né? E eu entrei com esse verbo acolhedor, né? Meio que recolhida, e encontrei pessoas que estão nesse fluir, né? De ventar, de percorrer, de experimentar, de sentir. E para mim foi muito importante entrar em conexão com essas pessoas e com esses verbos, com essas ações. E depois eu queria saber, Cris, quem que é a minha colega? Sou eu. A Dulce. Eu sou a mãe fotógrafa. Legal. Aqui tem sempre um pequenininho aqui. Olha lá, estão te vendo. Olha lá, você. Olha lá. Esse é o Tito. Tenho 3. Eu tenho só um. Prazer, gente. É muito alegria estar aqui com vocês. Ai, gente, que delícia ouvir vocês falando.
Eu só não posso deixar de dizer que o nosso grupo tinha uma integrante diretamente do Catar. E foi uma grande surpresa. E também tivemos um verbo que, agora me corrija se eu estou falando certo, mas algo como arvorecer, talvez, alguma coisa assim a gente... E, enfim, Isso mesmo, Nando. Foi, né? E essa relação com essa busca de estar mais próximo, né, da natureza interna e externa. Complementando ali o Nando, que eu anotei também aqui, que eu acho que dialoga com essas outras florestas, né? Isso que é legal, né? Parecia que era uma floresta aqui, outra aqui, mas quando a gente vê, né, nutrindo assim, criar, renovar, compartilhar, reciclar, acho que presentear-se, né? O curso é um presente, esse afinar as linguagens, regenerar-se. Muito bem. O nosso grupo veio bastante a questão da curiosidade, né? Então, a curiosidade em relação a todas as conexões que a natureza tem para trazer e se encontrar. Larissa, cortou. Você pode repetir, por favor? Ai, a internet que tá ruim, gente, desculpa. Mas que veio muito no nosso grupo a questão da curiosidade. Então, como principal no verbo, o explorar, o conectar. Ele corta, ele fecha. Eu entendi. O explorar, o conectar. Escreve os outros no chat pra gente. Encontrar. Encontrar, tá. Na nossa florestinha, lá, a gente tinha a feliz coincidência de sermos todas mais ou menos da mesma região aqui de São Paulo, apesar de lugares distintos. E acho que o que nos uniu, assim, foi o otimismo, né? Foi uma constante nas nossas falas. E aí surgiram verbos como sonhar, encantar, observar, compartilhar, brotar, mudar, aprofundar, renovar. Então, a gente maravilhar. Então, a gente ficou bastante nessa ideia, assim, desse ideal que a gente sonha, né? Que a gente quer conquistar. E se mais alguém quiser do grupo complementar alguma coisa que eu esqueci, então fica à vontade. Patrícia, você quer falar que aquela hora sua filha acordou? Porque eu falei só do meu verbo, né? Eu não falei os do grupo aí. Eu quero pedir desculpas. A minha filha estava dormindo e acordou bem no meio da minha fala. Foi assim, cravado. Tô aqui quieta faz 1 hora. Quando eu abro o microfone... E ela não estava no momento de mostrar, né? De ser uma coisa... Mas tá tudo certo agora. Foi com o pai. A gente estava conversando no grupo, e agora que a Tatiana contou que ela é psicóloga, eu entendi que quando ela falou dessa coisa da luta e dessa natureza dela, que é mais forte do que a razão dela querer desfazer da palavra, ela conseguiu colocar a minha palavra num lugar também de mais da minha natureza do que eu tinha pensado. Achei bem interessante isso, que eu tinha falado desbravar. E nesse lugar de, assim, de se jogar sem medo, destemido. E vocês chegaram a falar das outras do nosso grupo, Tatiana? Será que as meninas querem falar? Porque foi o maior bonito, assim, porque a gente falou bem da nossa natureza, foi um negócio bem... Cada uma falou um verbo. Cada uma, cada uma falou um verbo que ficou bem forte, assim. Não sei se a
Carolina ou a Fabrícia? Eu fiquei curiosa agora. Eu fiquei curiosa. É que foi um verbo, cada uma falou um verbo bem certeiro, assim. A Ana falou errado. Eu falei sobre o ser, né? Falei assim, bom, eu estou no momento do ser, de buscar aquilo que é meu, né? Eu quero me pertencer, quero, enquanto moradora daqui, eu quero, falei que esse curso era mim, é só meu. Falei assim, não contei para ninguém que eu ia fazer esse curso, porque eu não queria nem dividir com ninguém, tipo, porque é uma coisa muito minha, tipo assim, é um presente. Enfim, é isso. Eu acho que é querer mudar aqui dentro muita coisa para poder depois florescer ao redor, né? Então, é aí que eu estou. Eu vou falar que o que esse grupo também estava com as meninas, né? Patrícia, Tatiana e Fabrícia. E aí ficou assim: transformar ao redor, ser eu mesma, desbravar e ampliar, ser, estar aonde a vida pulsa, lutar, levo as coisas muito a sério, mais presente, mais de realmente ir em frente, né? Tatiana trouxe essa ideia. Imaginar e reinvencionar. A gente pegou um pouco essas palavras, esses verbos. Deixa eu ver. A Débora está aqui curiosa para saber onde estão as pessoas. Depois vocês podem... Bom, daqui a pouco todos vocês vão saber, né? Para trocar as figurinhas nos devidos lugares onde vocês estão. Vocês também podem conversar pelo WhatsApp mesmo, né? Sobre essas... Quem mais gostaria de falar? Estou querendo ouvir vocês. Já foram todos os grupos? Não, né? Tá faltando alguma coisa. Eu acho que já foi, Rita. Eram 9 grupos? Eram, eu acho que sim. Já foi todo mundo. Muito bem. Floresta boa essa, hein? A floresta bonita. É interessante, né? Porque eu acho que a gente... Por que pedir verbo, né? E não substantivos, adjetivos? Tem um monte de coisa aí, né? Tem uma coisa que tudo que é vivo está num permanente vir a ser, né? O que é vivo é verbo, não é folha, não é árvore, é arborescendo, folhando, né? Então, é interessante como exercício a gente pegar o verbo para se auto-observar e observar as conexões, né? Eu acho que a gente vai... isso é uma busca, né? Como é que a gente começa a olhar para as coisas como danças, né? Como processos. Não tem nada que esteja parado, nenhuma pedra, na verdade. Elas todas estão em processo de transformação. Mesmo as cidades, mesmo o concreto, mesmo tudo, né? Nada está estático. É o nosso olhar estático sobre as coisas que torna elas estáticas para nós, né? Então, como fazer para a gente olhar para as coisas de uma outra maneira, né?
quando você vê, enfim, a gente vai ter infinitos exemplos sobre, né, só olhar ao redor que a gente vai ver o quanto que o olhar que prevalece é um olhar de substantivos e não de verbos, né? Quando você vê o cimento contornando todo o tronco da árvore na calçada, isso é um olhar não é um olhar de verbo, né? Quem pôs o cimento ali não está percebendo que aquela árvore está arvorecendo incessantemente, né? Então, assim iremos nessas explorações. Alguém que não falou, gostaria ainda de colocar sua voz? Eu gostaria. Eu saí rapidinho na hora que você deu a explicação, e aí quando eu voltei, falaram, né, do verbo. Mas eu não fiquei tão presa à ideia do verbo em si, falei reconectar, né? Reconexão, na verdade. E agora, falando com vocês, veio, assim, como florescer, né? E a gente está entrando a primavera e ficou bem claro, assim, que a flor é um potencial fruto depois, né? Então, eu sinto como uma abertura dessa flor, né? Para deixar muitas sementinhas depois por aí e muitas abelhas passarem e flores, borboletas e voar, né? Espalhar essa reconexão pelo mundo que está tão necessitado, na minha opinião. Né? Então, não foi através de verbos, mas agora falando assim, eu entendi o porquê do verbo. Super bonito. Muito bom. Muito bem. Alguém mais quer falar, Guilmar? Não. E que quando acende aqui, eu acho que você quer falar. É porque abriu o microfone, né? O Guilmar abriu o microfone. Não, vou sem Não. querer. Mas se quiser falar, pode falar. Muito bem. Muito bom, então. Vocês todos já... Agora vamos passar para essa parte mais prática, né? Todo mundo aqui já entrou na plataforma, já viu tudo que tem lá, já deu uma explorada. Então, vocês falaram, tem lá o Padlet para se apresentar. Caso algo mude na sua apresentação, você tem sempre a possibilidade de ir lá, reformar ou complementar, continuar, né? Continuar sendo. E é legal que lá a gente também consegue ir vendo a de todo mundo, né? Então, lá dá para ir comentando, curtindo, enfim, até fazer as conexões aí que a Débora estava procurando e descobrindo quem é de onde, né? E aí vamos se aproximando. Gente, deixa eu interromper um pouquinho. Eu não vi esse Padlet, a plataforma. Como é que foi? Eu não recebi. Por onde foi? Por e-mail? É isso? Eu não te ouvi bem, Walter. Você pode Ele não recebeu. Eu não vi essa plataforma. Você não recebeu um e-mail de acesso, Walter? Não, eu não me lembro de ter visto. Tá, eu vou te reencaminhar esse e-mail e com o passo a passo. A gente enviou no sábado e também na segunda-feira. Novamente, algumas pessoas, entre ontem e hoje, também pediram para a gente. Mas dá uma olhadinha no spam ou no lixo eletrônico, se ele não caiu direto lá, por favor. Provavelmente. Mas de onde você pegou o link para entrar? Então, estava no spam. Eu vi hoje. Então, foi isso que aconteceu. Então, me desculpa. Provavelmente. Sim, imagina.
Acontece, esse comecinho é assim mesmo. A gente está bem nessa semana de todo mundo ir entendendo como é que funciona, justamente por isso que hoje é essa aula mais da gente se conhecer, mais da gente estar junto, né? Ter esse tempo durante essa semana para a gente ir se apropriando da plataforma. Qualquer coisa, chama a gente, né? Que a gente está aí disponível para qualquer coisa que precisar. Quer que eu falo da plataforma, Rita? Pode falar. Eu queria falar umas coisas também. Então pode falar. Deixa eu falar. Não, é que eu entendo a plataforma como uma sala, como nós não estamos todos numa mesma sala do espaço físico juntos, né? A plataforma, ela é a nossa sala, né? O nosso lugar de encontro, além daqui, né? No Zoom, né? A plataforma é a nossa sala assíncrona, como disse a Renata. E tem vários convites lá. Então, vocês puderam ver, por exemplo, o seu lugar em Gaia. Então, isso você não precisa ter pressa para fazer. Isso você vai com calma, quando você tiver vontade ou quando tiver um insight sobre isso. Qual que é a ideia? Nós todos estamos aqui nesse planeta, né? Mas a gente tem várias especificidades do nosso lugar e a partir desse lugar, como que a gente se relaciona com esse planeta, com essa entidade, com esse organismo que nós estamos aqui chamando de Gaia. Então, algumas pessoas têm um lugar em Gaia já pensado, assim, o que é o lugar onde você costuma ir, que você já se conecta mais intensamente com essa totalidade, com esse organismo do qual você faz parte. Outras pessoas ainda precisam investigar sobre isso. Quem já tem o lugar também pode ir mudando, pode ir alterando. Quem não sai de casa nesse momento, que nem eu, que nem nós, né? Não sei se todo mundo, você às vezes tem o seu lugar dentro da sua casa, o seu lugar de se relacionar com o todo está dentro da sua casa, é um cantinho, ou algo que você percebe que é um lugar mais pulsante na sua casa, algo que você comece a olhar de um jeito especial. Para que serve isso? Não sei, não faço a menor ideia. De repente, pode ser um lugar que você vai começar a gostar e fazer o seu caderno de campo lá. De repente, enfim, eu acho importante a gente ter essas miniaturas que possam ir crescendo aos poucos na construção e na expansão da nossa relação com essa totalidade. Então, esse é o convite, esse é um dos campos que você tem para entrar. O outro é o laboratório, que vocês viram. Normalmente, de um encontro para o outro, não assim tão rigidamente, mas normalmente a gente costuma pedir, sugerir, fazer um convite de alguma atividade, alguma observação, alguma coisa que para você praticar, treinar, sentir, perceber, algo bem prático, uma vivência, uma coisa que está além da leitura, do estudo e da escrita. Então, no laboratório, que é o lugar que junta o trabalho, o labor e o oratório, e ali você vai, então, compartilhar com a gente e entre vocês todos como foi a sua experiência. Então, isso não tem um ritmo específico, mas a menos que a gente demande. A gente fala, olha, queria que vocês colocassem no fórum até tal dia, aí sim. Mas, no geral, isso vai ficar funcionando para você compartilhar toda semana as atividades que a gente vai sugerir que você faça. Acho que você quer complementar, Carol? Depois eu falo das leituras. Não, acho que pode seguir nas leituras, que aí você já está no ritmo do negócio já. Mas você ia falar mais alguma coisa da plataforma? Não, pode falar. Tá.
Espera que alguém queria fazer uma pergunta. Eu. Até depois, se vocês tiverem alguma orientação sobre perguntas, se deixa para depois, não sei se eu interrompo, mas... Não, pode fazer a pergunta agora, porque... Tá. Não, você falou desse lugar em Gaia, você pensa como um lugar físico, ou alguma, pode ser também alguma prática, algum processo mais no sentido de verbo e menos de lugar físico. Experimenta, Nando. Eu tinha imaginado um lugar físico para a gente se relacionar com o mundo físico, nesse caso, né? Mas é claro que o mundo físico está conectado a outros mundos menos físicos. Então, se você vê conexão com isso... porque quando a gente fala de natureza, rios, montanhas, mares, processos, fenômenos, são coisas do mundo físico mesmo, né? É mais para a gente ampliar essa conexão, percepção do mundo físico. É claro, esse mundo físico, ele pressupõe outros mundos mais sutis, mas... Por enquanto, a gente ia olhar para... Mas se você já tem esses elementos que você visita com frequência, você já pode compartilhar ali também. Você mesmo vai encontrar sua forma de se expressar nisso, né? Na verdade, gente, é tudo uma exploração que nós estamos fazendo, né? Nós vamos explorar. Eu não vou nunca falar isso está certo, isso está errado. Eu vou sempre trazer alguma coisa. Eu acho que vale a pena você experimentar. E daí a gente vai observando e conversando, não só eu, como todo mundo, né? A gente vai vendo como é que a coisa se constrói. Tá bom, obrigado. Muito bem. Rita, a Rê vai compartilhar a plataforma para o pessoal, para enquanto você vai falando, a gente vai olhando aqui para quem ainda não viu. Tá. Então, boas-vindas, tem os nossos vídeos, tem os coordenadores, a live que a gente fez para apresentar após, o Padlet que vocês já viram, o grupo de WhatsApp já entraram. Temos 2 vídeos aí de inspiração, eu vou contar depois, o Satish Kumar é uma pessoa muito inspiradora para mim e, enfim, para um monte de gente, mas eu não vou adiantar muito aqui sobre o Satish, porque vocês vão descobrir, vocês vão ver o filme e depois vocês vão perguntar, quem é esse cara? Aí eu vou contar para vocês. Aí os fóruns, Seu Lugar em Gaia e o laboratório, que eu já falei. E aqui a gente tem... o Seu Lugar em Gaia, tá bonito. Isso. E depois a gente tem o... Rita. Tatiana, desculpa. Fala, Tati. Eu fiquei na dúvida, qual que é a expectativa em relação a esse fórum do Lugar em Gaia? Porque, assim, eu entendi um pouco essa ideia da gente buscar um espaço físico de relação com o que a gente está vivendo, do curso, com as conversas, enfim. Qual que é a expectativa de trazer isso para o fórum? Da gente quase que fazer um diário de bordo coletivo de como é que está sendo essa vivência, essas experiências? Então, a gente vai orientar vocês também sobre o diário de bordo, que é um caderno físico que você pode... não mostrar para ninguém, assim, ali. Aqui o que vai para a plataforma é o que pode, é o que você escolhe para compartilhar, né? O que você acha que pode também ser de aprendizagem para os demais também, sabe? E eu também, como ideia, né, achei interessante ter isso na plataforma, porque muita gente não pensou nisso. Não sei se vocês já tinham pensado nisso. Para mim, isso é algo bem recente, de eu reconhecer um lugar em que eu me relacione com mais intensidade, com mais atenção. E é um lugar mesmo, assim, onde eu tenho as minhas plantas, onde o passarinho vem, sabe, vem comer a comida.
enfim, tem lugares de muita conexão mesmo, né? Tem gente que tem possibilidade, tem uma cachoeira atrás de casa e pronto. Eu não tenho, eu estou aqui em São Paulo, né? Eu tenho vasinhos, eu tenho outras coisas. Enfim, eu acho que a ideia de você acalentar esse lugar faz crescer algo, e esse algo a gente vai observar, né? O laboratório é esse ambiente que a Renata abriu aqui, o lugar de trabalho que também é oratório, e aqui é que vocês vai compartilhar as práticas. Então, pode ser que tenha muita prática que a gente coloca e você não tá afim de compartilhar, né? Às vezes tocou você num lugar muito íntimo, você não quer compartilhar, você faz o que você quiser, você anota no seu caderno. Aqui é aquilo que você pode compartilhar. Quando tiver uma situação que a gente realmente gostaria que todos compartilhassem, a gente vai avisar. Então, a expectativa, deu para responder? Sim, acho que a gente vai entendendo também, né, no decorrer do fazer. Legal, obrigada. Eu mesma nunca tinha usado o Padlet, já tinha ouvido falar, mas não tinha usado. Aí hoje que eu consegui entrar na plataforma, porque eu viajei nesses últimos 2 dias, que foi quando vocês enviaram o e-mail. Mas é super intuitivo também, a gente vai com a ajuda, né, de todo mundo. Aí alguém me falou lá, clica fora da caixa do padre que já salva, que eu fiquei com medo de perder. Olha, mais uma aprendizagem, né? Clica fora. Aí eu falei, aí foi. Eu acho que quem não tem intimidade com essas coisas pode ficar bem tranquilo, porque eu, pelo menos, eu não tenho intuição nenhuma digital. Eu não desconfio o que tem que fazer se não estiver bem explicadinho. Então, que bom que você conseguiu perceber, né? Mas eu aproveitei para falar quem não tem, para ficar à vontade de perguntar e solicitar. Por favor, pergunte mesmo que a gente está disponível para ajudar, tá? Aí, você vai ter, dentro da biblioteca virtual, você vai ter uma bibliografia. Bibliografia, assim, são os livros de referência de cada módulo. O que a gente quer dizer? Isso é a bibliografia, quer dizer, eu adoraria disponibilizar para vocês tudo que eu gostaria que vocês lessem, mas não é possível fazer isso, porque é uma questão de direitos autorais, a gente não pode fazer isso. Mas vai aí, Renata, na bibliografia geral. Na bibliografia de cada módulo tem uma bibliografia maior, a geral só tem esses 2. Isso mesmo. É a biblioteca virtual. Obrigada, Nando. Eu fiquei pensando. Eu falei, cadê, né? Então, aqui tem vários vídeos. Se você tiver assim, louco por tudo isso, você pode assistir tudo desde já. Mas, como eles são gerais e não são específicos de cada tema que nós vamos tratar nos módulos, nós colocamos aqui na biblioteca geral, na bibliografia geral, e vamos falar para vocês, olha, nesse momento seria legal você assistir aquele vídeo, mas nesse momento daí a gente também traz o link para vocês, a gente repete isso para vocês, né? Agora, para o próximo encontro, é isso que você estava mostrando ali, Renata. Cadê? O mecânico e o orgânico, isso aqui que eu queria mostrar. Isso vai estar aberto para vocês só amanhã. Quem quiser passar a noite hoje lendo, não vai dar, porque é só amanhã que vai ficar aberto. Tem 2 textos. Um texto, que é o Mecânico e o Orgânico, do David Abram, que é um antropólogo americano bem importante para mim, assim, é uma pessoa, uma leitura fantástica.
É o único texto dele que eu tenho em português, foi traduzido pela Beatriz Tadema, da Escola Schumacher, porque todos os livros dele não estão traduzidos para o português. Então, mas está na bibliografia do módulo, você vai encontrar na bibliografia do módulo. E o Amanhã Não Está à Venda, do Ailton Krenak, que é um livro que está disponível pela Amazon, mas o que eu gostaria mesmo é que vocês lessem esses dois livrinhos que acabaram de sair pela Companhia da Letra, mais ou menos, os dois saíram agora na quarentena, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. Esse o Amanhã Não Está à Venda, ele faz parte do A Vida Não é Útil, mas como ele está disponível, a gente colocou o link aí para vocês. Então, esses dois, eu gostaria que vocês trouxessem para o próximo encontro, que vocês lessem, ok? Então, acho que é isso, Renata, acho que não tem mais... E não vamos mostrar todas as aulas, né? Agora, eu não sei se vocês têm vontade de me fazer essa pergunta, mas eu imaginei que vocês quisessem me perguntar, mas que livro você acha que seria um livro assim, um livro que traz a essência da síntese de tudo aquilo que a gente gostaria de trazer aqui no curso? Eu vou já responder, ninguém me perguntou, mas eu já vou responder. O livro ele se chama Metamorfoses, do Emanuele Coccia, que é um filósofo italiano que está começando a ser conhecido. A maneira como ele expressa a visão dele sobre o planeta e sobre a vida é exatamente o que a gente quer trazer e trabalhar. Eu também amo Ana Mundin, amo esse autor. Sou bastante conectada com as falas dele. Vocês vão ter na biblioteca virtual um vídeo, posso escrever o nome dele aqui, tem um vídeo que ele gravou para o lançamento desse livro Metamorfoses. Então, assistir o vídeo já é legal, porque ele é um vídeo que tem quase meia hora, ele explica bem o que ele quer dizer, né? Emanuele Coccia, Metamorfoses. Editora Dantes. Acho que vocês vão gostar bastante, é uma leitura bem bacana. E por sorte, tem vários fãs dele aqui no Brasil, por sorte os textos dele estão em português. Ele tem outros livros que é A Vida das Plantas e A Vida Sensível, mas aí a gente vai falar deles mais para frente. Então, acho que é isso. Deixa eu dar mais uma outra dica de livro. Por favor. Tem uma autora que é muito boa, que a gente vai usar muito durante essa pós, que ela chama Rita Mendonça. É verdade. E tem um livro dela que ele tá esgotado, gente. Mas a gente vai usar muito esse livro justamente porque ele tá esgotado, então a gente consegue deixar ele disponível aqui. Mas quem, como eu, gosta de ter ele na mão, eu achei uma série deles no estante virtual essa semana. E tá tipo 15, 20 reais, assim. Então aproveitem quem quiser, que tá lá, chama Conservar e Criar. Da editora Senac, né, Rita? Editora Senac. Esse livro é de 2005, mas recentemente eu fui dar uma olhada nele, assim, tipo, deixa eu ver como é que tá, né? E eu acho ele bem atual, viu? Se fosse reeditar, eu não ia mudar muita coisa ali, não. Eu acho bem bacana. Depois a gente vai poder disponibilizar trechos, né, Carol? Sim, aos poucos a gente vai disponibilizando trechos. Mas quem gostar do livro físico, vale a pena. Ele também tem fotografias muito bonitas, em preto e branco, né? Mas fotografias muito bonitas do início da jornada aí do Instituto Roman. A gente
teve muitos fotógrafos bacanas. Rita, Pois não. eu queria aproveitar, eu sei que talvez eu possa estar transgredindo aí a estrutura aí do curso, mas queria fazer uma pergunta um pouco fora, mas aproveitando que você é essa representante no Brasil da Sharing Nature, né? E eu queria que você pudesse nos descrever o Joseph Cornell, né? Que parece ser uma pessoa assim de uma inspiração, né? O que ele desenvolveu, posso até dizer a pedagogia dele, né? E o que você poderia falar dele, do seu contato com ele, assim, como é que é a pessoa dele, a agenda dele, assim, eu teria curiosidade sobre isso. Se pudesse, né? Eu posso falar, sim. Você quer saber sobre a pessoa dele? Isso. Conhecer um Isso pouco nem mais. sempre é falado, né? Nem sempre é conhecido. Eu conheci o Joseph em 96, porque eu trabalhei na tradução do primeiro livro dele, que foi traduzido para o português, né? Que chamava na época Brincar e Aprender com a Natureza. E aí ele veio para o Brasil para fazer o lançamento do livro. Eu estava envolvida nesse projeto junto com o Senac, e aí foi aí que a gente se conheceu. E ele é uma pessoa muito simples, ele é um educador ao ar livre. Então, quem não conhece, ele criou em 79 uma organização chamada Sharing Nature, quer dizer, compartilhando a natureza. E ele escreveu um livro de atividades ao ar livre, para educadores e professores ao ar livre. A Alexia, que está aqui, ela fez uma formação que eu dei lá em Brasília recentemente, quer dizer, foi no último fim de semana antes da quarentena. E o Joseph, ele sentia que ele se sentia quase que como afetado pelo fato, ofendido, assim, ferido, pelo fato das pessoas visitarem lugares incríveis de natureza e falavam, que lindo, e em 5 minutos já não estavam mais prestando atenção, já estavam falando de outra coisa. E esse foi o grande... porque para ele observar e desfrutar da natureza é algo que você é para fazer profundamente durante muitas horas, né? Então, o que ele fez? Como ele era educador ao livre, ele foi criando atividades para ajudar as pessoas, crianças e adultos, né, a se conectarem com a natureza. E essas atividades que ele foi criando, elas são muito sensíveis, são muito delicadas, muito bem boladas, digamos, né? Então, ele é um monge, ele é da linhagem dos Swamis, ele vive numa comunidade espiritualista no norte da Califórnia. Há quase 40 anos ele mora lá. Eu já estive lá 2 vezes. E muito interessante, assim, muito bacana. Algumas atividades a gente vai fazer no decorrer do curso, e coisa que nós não comentamos nada hoje, mas com certeza vamos comentar muito, é sobre as imersões, né? Se a gente tiver a oportunidade de fazer as imersões como a gente quer, a gente quer muito que elas possam acontecer, mas tudo vai depender, né, das condições sanitárias que a gente tiver e das condições também de todos. Isso é tudo uma questão que nós vamos conversar juntos e decidir juntos sobre quando, como e onde, né? A gente tem umas ideias para compartilhar, mas enfim, se a gente fizer as imersões, com certeza nós vamos botar em prática essas atividades da Sharing Nature. Mas se perguntou da pessoa dele, ele é um querido, assim, ele para mim é o grande mestre que eu tenho acessível, né? Que eu posso, se eu tiver alguma grande questão, eu posso pedir para ele para a gente fazer um Zoom. Ele é uma pessoa muito próxima, assim.
e muito colaborativo, pouco institucional, né? Sem nenhuma rigidez institucional e é tudo muito pessoal, assim, eu represento ele no Brasil, mas existe até um contrato que a gente fez, mas o que vale mesmo é a relação pessoal. Então é isso, eu não sei se era de interesse de todos, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde vai vir a ser, né? Porque... E quem quiser saber mais, a gente fez uma conversa com ele recentemente, né, Rita? Logo no começo da pandemia. E essa conversa ela está disponível na íntegra no canal do Ser Criança Natural no YouTube. Ela está em inglês, mas está para sair a legenda dela. Então, se você ouve bem em inglês, está lá disponível. E se você não ouve, logo a gente vai tornar ela acessível para todo mundo. Obrigado, Rita. Fiquem sempre à vontade de fazer as perguntas que vocês quiserem. E acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, mas acho que a Tati tem. Não é pergunta, é um comentário. Eu não sei se é porque eu estou muito empolgada, mas eu queria fazer um comentário assim de parabenizar, porque acho que tem a ver até com o meu verbo assim do lutar, né? Eu me considero assim uma pessoa que não quer ser institucionalizada. Não, eu estou levando a sério as relações assim no cotidiano do meu trabalho. Acho que já trabalhei em diversas instituições, desde hospital, escola, enfim. E eu vejo que a lógica institucional ela é muito presente, assim, né? Das formalidades, das hierarquias, das burocracias. É quase que um DNA da nossa cultura, assim. E quando eu vim para o curso, eu vim muito pensando no tema do curso, né? Da natureza, dessa investigação e tal. E acho que até falei isso na entrevista, assim. Me surpreendeu muito a proposta de casar método com conteúdo, assim, né? De que não tem como falar de natureza se o processo não for orgânico, assim, né? Se não for permeável, enfim. Então eu queria fazer esse comentário, assim, de que bom, sabe? Assim, fico muito feliz, porque é raro. Não é comum uma proposta de uma construção coletiva real, assim, né? Que seja permeável, que seja orgânica, que seja transformação, que seja em movimento, que seja contraditório, inclusive, que pode, ora, ser caótico e ora ser ordeiro, assim, né? Mas não sei se é a minha empolgação, e aí não sei se os colegas também têm essa impressão, mas eu queria falar porque acho importante pontuar, assim, né? Que isso não é comum, isso não está dado nas relações, inclusive da academia mesmo, né, das pós-graduações, de outros cursos, assim, está sempre pautado por uma hierarquia, por um lugar de suposto saber, de alguns detêm o conhecimento e outros vão se apropriar desse conhecimento. E acho que do jeito que vocês têm feito, assim, né, a mediação, me parece que não é isso, né, me parece que é uma ideia de construção mesmo, de cada um trazer a sua própria natureza e tal. Então eu queria poder deixar esse parabéns, assim, Tô animada pela essa possibilidade de a gente construir em conjunto mesmo nossos saberes, assim. Obrigada, Tatiana. A gente espera, enfim, essa é a nossa intenção, né? A gente quer trabalhar dessa forma, a gente trabalha dessa forma, né, Carol? Acho que sim. Eu sempre falo que a gente tem muitos cursos, tem dado muitos cursos e, enfim, em resumo, eu sou uma professora, Mas o que eu espero quando eu vou montar um curso? Eu espero aprender, né? Porque senão não tem graça. Se eu for ficar repetindo sempre a mesma coisa, eu não vou fazer jus ao verbo, né? Que me faz estar aqui, né? A gente precisa, as coisas precisam estar sempre em movimento. Então, eu aprender é parte desse movimento. Então, a gente tem que aprender também, né? Então, acho que obrigada pela sua observação. E fique sempre à vontade também, quando achar que tem alguma incongruência no nosso... A gente também vai saber ouvir e saber incluir, né, todas as questões. Sim. Espero que sim. Ô Rita,
se ninguém tiver mais nenhuma questão para agora, se não pode ir fazendo também ao longo da semana, enfim, falando com a gente, mas você ia deixar uma atividade, não ia? Ah, é? Tá vendo, Carol? O que seria de mim sem você? Eu queria propor, sim, uma atividade para a gente já ir colocando um ritmo, né? E como é o começo, assim, vou pedir uma coisa bem simples. Vamos ver se é simples. E você simplesmente, você nem precisa de um momento especial, nada, assim. Simplesmente você vai olhar para as coisas e ver se você se dá conta de como você olha. Como é o seu olhar? O que eu pressuponho com isso? Eu pressuponho que o olhar do Fernando é diferente do da Alex, que é diferente da Débora, que é diferente da Eliana, que é diferente da Cris. Cada um tem seu olhar. Mas quanto que eu me dou conta do meu jeito de olhar? Como eu olho? Como é o meu olhar? Se não der para perceber nada, porque você está tão dentro dele, não tem importância. Anota aí nas suas anotações, né? Que não percebeu nada, que já é alguma coisa, né? Já é uma maneira de começar. E se eu estou pedindo é porque talvez tenha alguma coisa, né? Então, fiquem nessa. Se for, por exemplo, um olhar para um vaso de plantas, às vezes, pode ser você pegar e olha para ele hoje, e olha para ele amanhã e depois da manhã, durante essa semana, e fala assim, poxa, será que o meu olhar mudou? Como é o meu jeito de olhar? Como que eu sou eu, inclusive por conta desse meu jeito de olhar? Não deu para entender, Luana? Você vai olhar para o olhar que olha. É simples, gente. Mas, por exemplo, estou olhando. Bom, mas o que eu estou vendo? Como é que é o meu jeito de olhar? E o que eu falo assim? Eu vi, já dei por visto. Ou, não, isso aqui eu sou curiosa às vezes. Normalmente eu não sou curiosa, só aquilo que me interessa. Ou eu sou curiosa com tudo. Ou tem coisa que me incomoda, eu não gosto de ficar olhando. Também não precisa psicologizar nada, não, hein? É só olhar. Nós vamos trabalhar bastante os sentidos. Mas existe uma predominância do olhar, né? Então, vamos trabalhar esse nosso olhar desde já. Vamos começar com isso. Depois a gente vai mexendo, né? Vamos ver o que vem para a semana que vem. E aí a gente vai lidando com isso, vai trazendo outras questões, enfim, a gente vai construindo aí essa obra de arte, essa escultura que é a nossa floresta, né? O nosso conjunto aqui. Deu? Ou querem que eu explique mais? Se explicar mais, acho que vai estragar, né? Eu acho. Mas se alguém não entendeu depois e ficar com alguma dúvida, enfim, a gente vai conversando. Mas acho que desculpa. Pode falar, Cris. A gente posta no laboratório ou não? A gente só anota e traz para o próximo encontro? Então, nós precisamos também ser livres, né? É uma pergunta difícil, né? Porque... Só para dar uma organizada, lá no laboratório eu vou abrir um tópico dessa primeira lição. Quem quiser compartilhar alguma coisa, compartilha lá.
Tá bom? Só pra gente, porque depois, como vai ser um grande lugar pra gente compartilhar, só pra depois a gente não ficar perdido num monte de lição, então eu vou abrir lá essa primeira provocação e a gente vai conversando lá quem quiser, ok? É isso. Mas aí, então, daí fica bem organizado e vai quem quiser, por enquanto. Por enquanto. Quem não quiser, o que eu vou poder fazer, né? Não vou poder fazer nada se você não quiser postar lá, eu não vou fingir isso. E Rita e Ana, só para a gente entender também, isso vai ficar guardado lá no portal porque é interessante, talvez, para quem quiser acompanhar até a própria evolução, né? Da primeira atividade, você vê também como que era o teu olhar no começo do curso e depois acompanhar. Então, acho que é interessante, né? Um convite para quem quiser. Isso vira uma fonte de aprendizado também, né? De autoobservação, né? É um jeito de olhar para o olhar que olha, né? Exatamente. E também de criando diálogo, né, com as outras pessoas. Acho que a gente está num grupo tão diverso que é uma oportunidade tão legal da gente se ir trocando, que de repente uma pequena observação que a gente faz e a gente coloca lá, vem alguém e fala, nossa, também reparei isso, ou nossa, nunca olhei para isso, e daí começa a gente aí criando essa grande comunidade que a gente tá, sabe? Se a gente não tiver esses momentos de troca, né, a gente vai ficando cada vez mais distantes. E como a gente fala que aqui é virtual, mas é presencial, exige da nossa presença, então acho que é importante, quanto mais a gente se exercitar nessa partilha, é importante para a gente ir criando essa comunidade. Muito bem. Chegamos ao final do nosso combinado de hoje. Foi uma alegria enorme estar aqui com vocês. E é só o começo, né? Temos muito aí pela frente. Estou bastante entusiasmada também. Muito bem. E como a gente sempre fala assim, né? Os nossos encontros não são só as terças. As terças a gente está junto no mesmo horário, mas, né, durante a semana a gente está aí nesse mesmo movimento, né, em tempos diferentes, mas se encontrando em alguns momentos. Então a gente tem vários canais de conversa, de partilha. Vamos usando isso para a gente ir se conhecendo, para a gente ir compartilhando. Ana, só uma curiosidade. Nos pequenos grupos a gente falou, né, das profissões. Então tem professor, pedagogo, como eu, biólogo, sociólogo. Tem alguma profissão, alguém que exerce aí uma profissão assim diferente, assim, que ainda não foi falado? Fiquei curiosa. Que é diferente. Tipo assim, engenheiro mecatrônico. Fiquei curiosa para saber. Alguém se declara diferente? Diferente de ser, né, professora de educação infantil como eu. Tem várias psicólogas. Tem um músico. Que mais, gente? Me ajudam. Bailarina, tem eu e a Raíssa, bailarina. Que tá por aí, que eu reencontrei depois de 1000 anos, aqui online agora. Isso mesmo, a bailarina. E que mais? Tem mais de um, tem 2 ou 3 fonoaudiólogas. E as fotógrafas também, né? E a fotógrafa. E tem advogada. Eu sou produtora de alimentos orgânicos. Quem Não fala? sou Flávia, irmã do Fernando ali. Você é irmã do Fernando, Flávia? Sim. Cheguei hoje meio de paraquedas. Eu não sou exatamente a agricultora, apesar de estar no campo um tanto, mas é isso. Somos um grupo de amigos que produzimos alimentos orgânicos. E eu contei para ela hoje sobre a pós e ela tá aqui, ó. Nossa, conseguiu, hein, Flávia? Foi uma... Foi, agradeço a abertura, aliás. Muito bom. E eu conheço a família, né? Sim, Nando me contou.
Queridos, então que seja uma linda semana, que a gente esteja conectados de outras formas daqui até lá, e nos vemos novamente, então, na terça-feira que vem, dia 29, às 19 horas. Tá bom? Linda semana para vocês, com muitas flores, luzes. Podem abrir os microfones se quiserem falar. Tchau. Tchau, querido. Tchau, tchau. Prazer. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Muito bem, gente. A Larissa tá aí ainda ou já saiu? Para de gravar, Palmes. Eu acho que travou. Oh, caramba.